Nós estamos no livro do Missionários da Luz. Ele continua, o André continua falando com o Alexandre, que é o mentor, a respeito da função da glândula pineal. Posso ler, André, se quiser, ou Sani, se quiser. Tá, a gente parou, vai começar aqui, ó. De acordo, pode ir lendo se quiser. Tá dando para todo mundo ver? Peraí, deixa eu voltar aqui para a página. Tá bom. Tá bem legível. Tá? Ah, tá. Então deixa eu ficar aqui onde eu tô. Pode começar então, Nilson. Deixa eu só fechar meu microfone para não dar interferência no seu. Só um minuto. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações. E o homem, sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei, não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu. Já sei o que deseja indagar, e sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem a programação de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Capítulo 3, Desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não pronunciavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender. Constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos, dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta
e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nilza, deixa eu só fazer um comentário aqui. Nessa parte, quando ele fala aqui, por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. E aí ele fala que as atividades beneficentes, né, acontecem ali, basicamente com os irmãos desencarnados. E eu lembrei aqui, quando a gente leu no livro Mensageiros, na casa da Dona Isabel, naquele culto que estava sendo feito lá na casa da Dona Isabel, do ponto de vista do plano espiritual, haviam mais de 200 espíritos, muitos foram trazidos ali para serem auxiliados. E é isso, às vezes, é um local que tem poucos encarnados, mas do ponto de vista de desencarnados, é muito, muito grande. Esse nosso grupo aqui mesmo, né? Então, do ponto de vista de desencarnados, há muitos, muitos mesmo, né? Então, por isso que é sempre importante a gente, como encarnados, estarmos sempre pensando que a gente está junto com muitos, muitos que são trazidos para assistir, para escutar e para participar desses trabalhos. Então, era isso aqui que eu queria compartilhar. Opa, diga aí. Usando esse gancho de Ismael, por que são muitos e muitos? Porque no planeta Terra nós temos bilhões de seres e desses bilhões só um percentual ínfimo, um percentual muito pequeno que tem a concepção e a noção de Deus. Então, como o Brasil é pátria, é luz do evangelho espiritual, vem falanges do globo terrestre para cá, como tem essas peregrinações para Fátima e outros lugares mais, vem aqui para pegar a doutrina. Uma vez eu vi uma palestra de Valdo Franco que achei muito interessante. Ele falou que tem países que não sabem, que nem conhecem o espiritismo, nem sabem que existe essa coisa chamada espiritismo. Aí você vê a abrangência da ignorância na Terra, entendeu? Países que não sabem nem que existe espiritismo, é só isso. A Sânia ia falar também, Sânia? Não, eu toquei sem querer. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Eu fiquei só na dúvida, será ao recinto ou no recinto? Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas. Junto de mim, contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático,
esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssimas luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, e se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Aí falando da biologia, ou nós ainda... Estava assombrado. Que significava aqueles acervos de pequeninos seres escuros, pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de S. Chaudin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si.
Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Nilza, deixa eu fazer um comentário. Sani, se eu puder voltar ali só para eu colocar, só mais uma. Aí, quando ela, né, o Alexandre, o mentor, fala essa quantidade de larvas que tem ali no perispírito, e coloca aqui, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O que acontece? Qualquer forma de pensamento, de emoção que não está mais em harmonia com o processo evolutivo dele, ali, primeiro, por sintonia, ele vai causar toda uma conexão com outros seres que vibram que vibram da mesma forma, e ao mesmo tempo são muitos e muitas formas de vida, não é só espíritos que vão ali se afinizar, né? Então ele cria também fica um local fértil para que larvas, formas de vida estejam ali também se valendo. E isso tudo é uma forma de vampirismo. Isso tudo suga energia da pessoa. E não só isso, ele vai repercutindo em outros campos mentais da pessoa, e, retirando energias, né? Então é como se fosse uma estrutura que ele vai em torno, criando ali toda uma desarmonia. Então, esse é um ponto que eu queria colocar sobre a questão do vampirismo. E além disso, ainda tem um outro aspecto que eu não sei se ele vai falar aqui, que é esses pensamentos, essas ações, elas também geram formas pensamento. Essas formas pensamento, elas são criadas pela própria pessoa, ela não tem vida em si, mas ela consome energia. Então ali fica ligada a pessoa, buscando, retirando essa energia da pessoa. Então são várias formas de vampirismo. Então era isso. Opa, Djaí, diga lá. Não, eu ia falar justamente, pegar esse gancho aí, mas você já falou que desse vampirismo, a forma pensamento é que as pessoas divagam, né, cara? Não tem controle mental, então cria esses monstros aí. Como você acabou de falar isso, que ia acrescentar, era só isso. Eu pensei que você não fosse tocar nesse assunto de forma pensamento. É sempre manter a vibração elevada, né? A gente tem que estar sempre cuidando, porque todas as, né, qualquer descuido, assim, as energias, né, baixam e vai criando né, hoje tantas pessoas com depressão, com situações, né, com tanta, toda essa teia, né, que vai sendo criada ali, a pessoa vai sendo envolta, né, essas energias negativas vão sendo vampirizadas, vão sendo, né, às vezes por até, a gente observa, às vezes nas famílias, todo mundo fala, ai, aquele tem problema, não sei o quê, a própria família vai sugando, né, a energia da pessoa, ou deixa ali ela como um para-raio, né, para absorver, tem sempre ou no trabalho, ou em algum lugar, né, então, mudar essas vibrações, né, em relação ao que se fala, ao que, né, todo esse cuidado aí que mantém. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim. No capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me, com autoridade. Não sente um odor característico?
Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhes as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento, os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as normalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo, e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Já está indo nos 29, é porque eu ia falar uma coisa. Do mesmo jeito que eu falei da vibração elevada, quando a gente fala de como as coisas podem ser corroídas, podem, né, ser aí envoltas por essas energias negativas, também quando a gente faz mantém, né, procura manter essa elevação, né, da vibração, a gente também tem uma condição física, uma melhora tão impressionante. Eu falo por mim. Antes eu tomava algumas coisas assim, mas nunca fui de tomar alguma, né, sempre fitoterápicos, né, mas assim, às vezes o pessoal fala, você toma o quê? Eu falo, não tomo nada. Às vezes eu compro e falo assim, não, podia tomar uma vitamina, um negócio, mas é impressionante, eu começo a tomar, começa a ter uma alteração no meu organismo, eu percebo e logo eu preciso parar. Não tomo nada, eu falo assim por mim, porque você, assim, manter, né, a alimentação, esse cuidado com bebida alcoólica, né, e com a ingestão mesmo de tudo, né, dos pensamentos, todo esse cuidado faz com que a gente nem precise de remédios. Às vezes vai tomando, aí toma um, aí aquele um que você toma piora outra coisa, aí você toma outro para melhorar aquilo. Então vai virando
uma sequência que alimenta aí a indústria farmacêutica, né, que é tudo já faz parte desse grande mecanismo de adoecimento, né, que venda, né, dinheiro, então a gente cuidando, a gente tem esse benefício aí também. É verdade.